Olá, alunos! Tudo bem? Que a paz esteja com vocês. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje iremos trabalhar vários conteúdos. Fique atento: matemática, história, geografia e arte. Vamos lá! O conteúdo de história está no livro Aqui Falou, nas páginas de 128 a 131. E a atividade de artes e matemática estão no material impresso. Vamos começar com matemática. Aqui nós temos algumas situações, problemas envolvendo a ideia da multiplicação. Vamos lá. João foi ao mercado e comprou 3 saquinhos com 5 grãos de feijão em cada um. Quantos grãos de feijão ele comprou? Veja bem, você pode desenhar aqui os feijões, ó. João foi ao mercado, comprou 3 saquinhos com 5 grãos de feijão. Então, você vai desenhar para mim aqui, ó, 5 grãos aqui, 5 aqui, 5 aqui. Vai completar aqui as parcelas. 5 grãos aqui, os 5 aqui, os 5 aqui. Quanto que deu? 5 mais 5 mais 5. Aí você pode contar aqui também na representação concreta e me dizer, isso é a mesma coisa, 3 vezes o 5. É o 5 3 vezes, o 5 uma vez, o 5 duas vezes, o 5 3 vezes. Aqui, o 5 uma vez, o 5 duas vezes, o 5 3 vezes. E você vai descobrir quanto que vai dar. João tinha 2 vaquinhas. Cada vaquinha tem 4 patas. Quantas patas tem 2 vaquinhas juntas? Então, eu tenho aqui 2 vaquinhas. Vai contar aqui quantas patas elas têm. Então, a primeira vaquinha, a segunda vaquinha. Quantas patas eu tenho aqui? Aqui agora, veja que o sinal mudou. Aqui eu tenho uma operação de adição e aqui uma operação da multiplicação. Pessoal, o que é a multiplicação? A multiplicação é a soma de parcelas iguais. Então, a multiplicação e a adição são amigas, elas caminham juntas, tá certo? Para eu realizar uma multiplicação, eu tenho que realizar uma adição de parcelas iguais. Que parcelas são essas? Por exemplo, a primeira vaquinha tem 4 patas, eu vou botar aqui o 4. A segunda vaquinha também tem 4 patas, eu tenho 2 parcelas iguais. Quantas patas elas têm juntas? Aí você vai descobrir. Isso é a mesma coisa de eu dizer 2 vezes o 4. 2 vezes 4 patas. 2 patas, 2 vezes. 2 vacas têm juntas quantas patas? Tá certo? Então, aqui você vai colocar como adição de parcelas iguais, 4 patas mais 4 patas. E aqui você irá formalizar com a multiplicação. 2 vezes o 4, que é 2 vezes 4 patas. A mãe de João colheu 6 maçãs de cada macieira. Quantas maçãs ela colheu? Então, nós temos aqui, pessoal, 3 macieiras. Cada macieira possui 6 maçãs. Então, você vai colocar 6 maçãs, 6 maçãs, 6 maçãs. 3 parcelas iguais. Aí, você vai somar e vai colocar o resultado. Isso aqui, essa soma é a mesma coisa de eu colocar 3 vezes 6. São 3 plantas, 3 árvores, vezes a quantidade de maçãs, 3 vezes o 6. Você irá perceber que o resultado será o mesmo, tá bom? Agora, vamos resolver essas operações aqui, ó. 4 mais 4 mais 4 mais 4. Quando eu falo, pessoal, em parcelas iguais, são esses números iguais, ó. 4 mais 4 mais 4 mais 4 são parcelas. Isso é uma soma. É a mesma coisa que 4 vezes o 4. O 4, 4 vezes. Aí você vai somar e vai dar o mesmo resultado. Aqui nós temos o 7, 1, 2, 3 vezes. Aí você vai somar, que é a mesma coisa que 3 vezes o 7. O que é 3 vezes o 7? 3 vezes o 7 é o 7 3 vezes. Aqui nós temos 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Aqui eu tenho 2 aparecendo 5 vezes. É a mesma coisa do que o 5 vezes o 2. Ou seja, o 5, o 2, 5 vezes, ok?
Vamos lá. Depois que ficou rico, João saiu para comprar roupas com sua mãe. João comprou 5 camisetas e 3 bermudas. De quantas maneiras diferentes ele poderá combinar essas roupas? Primeiro você terá que pintar essas camisetas. Então você vai pintar a camiseta de vermelho, de verde, de preto, de azul e amarelo. E você vai pintar as bermudas de preto, azul e verde. Depois que você tiver pintado, você vai me dizer quantas maneiras ele poderá combinar essas roupas, ou seja, a camisa azul com a bermuda preta, a camisa azul com a bermuda verde, a camisa azul com a bermuda azul, por exemplo. Então você vai fazer essas combinações e vai me dizer em quantas vezes nós podemos, quantas maneiras diferentes ele poderá combinar as camisetas e as bermudas, tá certo? Então primeiro você deverá pintar essas camisetas dessas cores aqui que estão explícitas. Qual o conjunto de roupa que você mais gostou? Aqui você vai desenhar a camiseta e a bermuda que você mais gostou. Qual combinação você achou mais interessante? Pessoal, agora a gente vai começar a nossa aula de artes. Essa aula de artes é o seguinte, aqui eu tenho um bonequinho, você vai definir, tá? Se você quiser que seja uma menininha, é só você desenhar o cabelo. Se quiser continuar como um menino, você pode fazer um cabelo aqui de menino ou deixar a carequinha mesmo, tá bom? Aí fica a seu critério. Você vai localizar essa atividade no material impresso, você vai recortar, ó, tá vendo aqui que tem 2. E aqui nós temos vários acessórios que você vai colar, entendeu? Você vai recortar e vai colocar no bonequinho, tá bom? Aqui nós temos, ó, 2 roupas, tem 2 modelos que você pode colocar. Aqui nós temos, ó, cabelo, trança. Temos também aqui, você vai criar para mim, você vai recortar essas partes e vai colar em outra folha, montando esse bonequinho, essa menininha e esse menininho, criando um cenário. Veja bem, aqui tem, ó, sorvete, tem presente, balão, tá certo? Você vai combinar esses acessórios montando um desenho. Aqui nós temos, ó, blusa de frio, que parece um guarda-roupa, né? São vários desenhos para você colocar. Olha só, tem aqui a bermuda, tá vendo? Então são vários. Então aqui você pode escolher, tá bom? Você vai escolhendo e vai montando e você vai colando esses acessórios, essas roupas, né, no bonequinho, tá certo? Você pode montar só os 2 bonequinhos mesmos, tá? Que aqui tem 2 bonequinhos, né? Na atividade, são só esses 2 que você vai montar. Porém, você pode, com a sua criatividade, né, como tem várias roupas aqui, vários acessórios, você pode ir montando o seu bonequinho, criando o rostinho, criando as pernas, criando os braços, tá bom? Aqui você vai usar a sua criatividade para criar. Aí você vai fazendo e colando numa folha. E nesse caso aqui, se você quiser desenhar outros, você desenha. Completando com os braços, com as pernas, com o rosto, tá bom? Então são vários personagens. Muito bem. Agora vamos para a nossa aula de História e Geografia. Quando damos a alguém o nosso endereço, ou seja, o nome da rua e o número da moradia, também mencionamos o bairro onde moramos. Veja a seguir o desenho de um bairro. Esse é um bairro, pessoal. Aqui nós temos ruas, casas, comércios, não é? Escolha 2 locais do bairro da imagem. Trace um trajeto ligando um local ao outro. Cite os pontos de referência para chegar a um deles, explicando qual é o trajeto. Sabe quando alguém te pergunta o seu endereço, aí você fala, eu moro perto da esquina, próximo da padaria. Você começa a colocar alguns pontos de referência, perto da academia, perto da igreja. Então você vai traçar aqui um caminho e vai dizer para mim, ó, eu moro nessa casa aqui. Você vai passar pelo banco, virar aqui na esquina do hospital e chegou na minha casa, por exemplo, tá bom?
Há elementos em seu bairro, há elementos em seu bairro que não estão na imagem? Então, você vai olhar ali, aqui no seu bairro, onde você mora. Tem alguma coisa que não está ali na imagem? Aí você coloca, no meu bairro tem uma academia, no meu bairro tem uma igreja, e ali não tem. Aí você vai colocar isso. O que é um bairro? O bairro é cada uma das partes que se divide uma cidade. O bairro onde moramos é o espaço da cidade no qual estabelecemos mais relações, pois ali estão as ruas que mais conhecemos, o comércio que enfrentamos e as pessoas com as quais mais convivemos. Em um único bairro pode haver diferentes paisagens. Observe as fotografias a seguir. Então, aqui nós temos, né? É no mesmo lugar, ó, Londrina, Paraná, mas são bairros diferentes, né? E isso faz com que as características do lugar sejam bem diferentes. Além de tamanhos diferentes, os bairros têm paisagens diferentes. Alguns contam com maior número de moradias, outros se destacam pelo movimento em uma grande quantidade de estabelecimentos comerciais. Existem também bairros nos quais há várias indústrias. Na maioria dos bairros podemos encontrar residências, áreas comerciais e indústrias. Qual das imagens mais parece com o seu bairro, né? Qual dessas aqui mais se parece ao lugar onde você mora? Você vai só marcar um xizinho aí, tá bom? Observe as imagens a seguir. A imagem 1 é a fotografia aérea. A imagem 2 mostra uma representação do mesmo local da imagem 1 e uma planta cartográfica, ou seja, um desenho do espaço visto de cima para baixo. Então, aqui nós temos essa vista aérea, né, do bairro, e aqui nós temos esse mesmo bairro, só que de maneira cartográfica, uma planta, ou seja, um desenho desse local. Responda às questões. Que espaço foi representado pela planta cartográfica? Qual desses dois que é um desenho, uma cartografia? Que visão foi utilizada para fazer essa representação? De onde foi? De que ponto de vista? Foi de baixo? Foi de cima? Foi de lado? Na planta cartográfica, algumas cores foram utilizadas para representar os elementos mapeados. Quais são elas? Quais cores foram usadas para poder demonstrar que havia casa, que havia asfalto, que havia uma vegetação? Que elementos mapeados na planta cartográfica também existem no lugar em que você vive? Quais são os elementos? No lugar que você vive, que você vai olhar para cá, tem asfalto, tem rua, tem árvore, tem casas. Aqui parece um parquinho, né? Tem um espaço verde. Aí você vai colocar o que tem no lugar onde você mora. Leia o texto a seguir e faça o que se pede. O que é um bairro? É muito bom falar e ouvir do bairro em que moramos ou em que nascemos. Neste lugar, construímos relações do nosso dia a dia. Andamos pelas ruas do bairro. É comum reconhecermos as pessoas que por ali circulam. Perto de casa, cumprimentamos os vizinhos. Na padaria da esquina, conhecemos os produtos, sabemos os nomes das ruas e o que iremos encontrar nelas. Essas coisas nos fazem sentir em casa. Se vivemos muito tempo em um bairro, temos a sensação de dominar aquele espaço como é nossa própria casa. Qual é o nome do seu bairro? Então, eu não sei se você mora aqui no setor ou se você mora em outro lugar, então, dependendo, vai mudar essa resposta. O que você mudaria no seu bairro? Você ia acrescentar alguma coisa? Você colocaria alguma coisa que não tem? Tá bom? Pesquise alguns serviços públicos de seu bairro. Analise como é o bairro onde está localizada a escola e responda. Como são as ruas do bairro? Elas precisam de manutenção? Como é que são nossas ruas? Elas estão esburacadas? O asfalto está bom? Está ruim? Precisa melhorar? Há linhas de ônibus que atendem ao bairro? Ou se você depende de ônibus, você fica muito tempo na parada esperando? Seria melhor se tivesse mais ônibus? Então você vai responder essas perguntinhas aí. Pessoal, por hoje é só. Fiquem com Deus. Aquele abraço e até a próxima.